Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo de intervalo de números reais. Então, fica comigo aí até o final e vamos para nossa aula. E aí, gente, nós já vimos em vídeos anteriores aí o conjunto dos números reais, certo? Então, o conjunto de números reais, ele tem também alguns subconjuntos, certo? Que seria, por exemplo, os reais, asterisco, que seria o quê? Todos os números reais menos o zero. Eu teria também, ó, o conjunto dos reais asterisco, e eu boto esse positivo aqui, que seria o quê? Todos os números reais tirando o zero, né? Todos os números reais positivos, excetuando aqui o meu zero. Tenho também aqui, ó, conjunto dos números reais asterisco negativo, né? Que seria todos os números reais negativos. E aí, por diante. E o que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar hoje um tipo de subconjunto dos números reais que também é muito interessante e vale a pena nosso estudo, que é aquele conjunto definido por desigualdade, certo? Então, quando eu tenho aqui intervalo de números reais, presta atenção aqui no meu conjunto, que é um subconjunto dos números reais, porque perceba o seguinte, ó, x, certo? Que é o elemento desse conjunto, ele pertence aos reais. Então, todos os elementos que estão aqui são números reais. Então, esse intervalo, ele está dentro do conjunto dos números reais. Mas, como é que a gente vai representar esse conjunto? Eu posso colocar esse conjunto aqui tanto nessa forma dessa regrinha, certo? Como eu posso representar ele também aqui na minha reta real. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui, ó, que o meu intervalo, ele vai desde o meu número menos 1, certo? Porque o meu elemento x, ele é maior ou igual a menos 1. Então, além dos números maiores, ele pode ser igual ao meu número menos 1. E ele vai até que número? Ele vai até aqui meu número 2, ó. Certo? Por quê? Porque o meu elemento x, ele é menor ou igual. Então, além de pegar os números menores, ele também pode ser igual ao número 2. E aí, ó, eu tenho aqui que todos esses elementos que estão nesse intervalo, eles pertencem aqui ao meu conjunto I, né? Então, esse seria o meu intervalo de números reais, que vai do menos 1 até o 2. Para dizer que o meu número menos 1, ele pertence ao meu intervalo, eu vou fazer aqui uma bolinha e vou fazer ela bem pintadinha, para dizer que o menos 1, ele pertence ao intervalo. E aqui, ó, também no 2, eu vou fazer uma bolinha e vou pintá-la também, para dizer que o 2, ele também pertence a esse intervalo. Então, vou colocar aqui minhas observações, ó. Por exemplo, menos 1, ele pertence a esse meu conjunto I, e o número 2 também pertence a esse meu conjunto I. E todos os outros números aqui, tá, gente? Que estão entre menos 1 e 2. Por exemplo, eu tenho que 1,9999, ele pertence ao meu conjunto I, que seria o número que vem aqui, ó, bem pertinho do 2, mas ele está lá no meu conjunto I, tá certo? Outra forma da gente representar, certo? Então, eu posso representar aqui, ó, pelo conjunto, posso representar esse intervalo aqui, ó, através da minha reta, certo? Real. Ou eu posso também usar a seguinte notação. Eu vou usar aqui, ó, o colchete, então, menos 1, e aqui eu vou colocar o 2 e vou colocar outro colchete. O que é que esse colchete significa? Ele significa que meu intervalo vai exatamente do número menos 1, certo? Então, o menos 1, ele vai pertencer ao intervalo e vai até o meu número 2. E o 2 também vai pertencer ao intervalo. Tem outras formas, professora? Tem. Vamos olhar aqui na frente. Eu tenho agora, ó, mais esse intervalo. Preste atenção que eu não mudei aqui, vamos dizer, essa regrinha aqui, né? Que vai do menos 1 até o 2. O que eu mudei foi o sinal aqui. Então, no outro intervalo, eu tenho um menor ou igual, certo? Aí, aquele intervalo, vamos voltar aqui, ó. Esse meu intervalo, eu vou chamar de intervalo fechado. Quando eu tiro esse sinal de igualdade aqui, ó, aí o que acontece? Esse meu intervalo agora, eu vou chamar de intervalo aberto. E aí, vamos colocar ele aqui na nossa reta real. Então, como ele é aberto, então significa o seguinte, meu x, ele só é maior que menos 1. Ele não chega a ser o menos 1. Então, o menos 1, ele não pertence a esse intervalo. E aí, eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha aberta
para dizer que o meu menos 1, ele não pertence ao intervalo. E aí, meus elementos vão até aqui, ó, o número 2, mas também o número 2, ele não vai pertencer a esse intervalo. Então, vou escrever aqui minha observação, ó, o menos 1, ele não pertence aí, e o 2, ele também não pertence ao meu intervalo. Eu vou pegar todos os números que estão aqui, ó, entre menos 1 e 2, e vou tirar aqui só o 2 e o menos 1. E aí, cuidado, porque eu já vi muito aluno, quando coloca esse tipo de intervalo, e perguntar quais são os elementos que estão aqui dentro, aí vai lá e coloca só o 0 e o 1. Só que presta atenção, gente, que como isso é um número real, eu tenho infinitos números aqui nesse intervalo, certo? Por exemplo, o meu 1,99999, ele vai pertencer a esse intervalo. Por quê? Porque ele é um número menor que 2. E aí eu posso colocar um número que chegue bem pertinho de 2, mas eu simplesmente no 2 eu não chego. É como se eu tivesse uma corrida de pontos. Eu quero chegar no 2, eu quero chegar no 2. Eu vou chegando bem pertinho, mas essa corrida não vai ter fim. Por quê? Porque no 2 eu nunca vou poder chegar. Vai ser um abismo aqui, vai ser um buraco aberto, certo? Ele vai chegar bem pertinho, mas no 2, exatamente aqui, como a minha bolinha está aberta, então ele não vai conseguir chegar, tá certo? E aí a gente tem outras variações. Então, eu tive um intervalo aberto, tem um intervalo fechado, e eu posso ter um intervalo aqui dessa forma, certo? Que ele é, por exemplo, fechado no menos 1 e ele é aberto no 2. Tá certo, professora, mas e como é que eu represento isso de outra maneira? Aqui, por exemplo, o meu intervalo aberto. A gente viu que quando é fechado eu represento por colchete, quando ele é aberto eu vou representar aqui, ó, por parêntese, certo? Cuidado para não ficar confuso com a notação de par ordenado, ou eu posso representar, ó, com o meu colchete virado ao contrário. Então, todas essas notações elas vão representar aqui o mesmo conjunto, tá certo? E aí, bora lá para mais essa variação. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar bolinha fechada no menos 1 e aqui bolinha aberta no 2. O que é que isso significa? Que o menos 1 pertence ao meu intervalo, porque meu x é maior ou igual a menos 1. Então, menos 1 ele vai estar no intervalo. O 2, ele não está no meu intervalo, então ele não pertence ao intervalo. Por quê? Porque eu estou dizendo só que ele é menor. E aí eu vou pegar todos esses elementos que estão aqui, ó, entre o menos 1 e o 2. Como é outra forma de representar isso aqui, seria o quê? Ó, como ele é fechado no menos 1, então eu vou usar o quê? Colchete no menos 1. Como ele é aberto no 2, eu vou usar parêntese no 2. Ou também eu posso colocar aqui, ó, colchete no menos 1. E no 2 eu coloco o colchetezinho virado ao contrário, certo? Então, isso aqui também seria um tipo de intervalo, tá certo? Que ele, no caso, é fechado no menos 1 e aberto no 2. Veja aqui mais uma variação. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho que ele não, o menos 1 não pertence ao intervalo, certo? Então, eu vou botar aqui a bolinha aberta no menos 1. Então, eu já posso colocar aqui minha observação que menos 1 não pertence ao intervalo. E como aqui, ó, o x é menor ou igual a 2, então o 2 vai pertencer ao meu intervalo. Então, vou pintar aqui a bolinha e vou pegar todos os elementos que estejam aqui entre menos 1 e 2. E aí, vou botar aqui minha observação que o 2, ele pertence ao intervalo, certo? Outra forma de representar isso aqui, ó, como ele é aberto no menos 1, então eu vou colocar aqui meu parêntese no menos 1. No 2 eu vou colocar o meu colchete, ou também posso fazer o seguinte, como é aberto no menos 1, eu boto o colchetezinho virado ao contrário, e aqui, ó, fechadinho no 2. Beleza, gente? Então, já sabendo disso, em resumo, o que é que a gente tem? Então, por exemplo, que meu intervalo é um x que pertence aos reais, tá ok. Aí agora eu vou representar aqui de maneira genérica por A e B, certo? Então, eu tenho que A é menor ou igual que X, que é menor ou igual que B. Então, eu tenho aqui, ó, meu intervalo fechado, que vai do elemento A até o elemento B, e eu vou pegar todos os elementos também que estão entre A e B. Então, eu vou representar aqui, ó, posso representar em forma de colchete, fechadinho no A, fechadinho no B. O que é que eu tenho aqui de observação?
que o A pertence ao meu intervalo e o B pertence ao meu intervalo. Se eu tiver aqui, ó, essa variação, o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, bolinha aberta no meu A, porque o meu X ele só é maior que A, e bolinha fechada no B, porque é menor ou igual que B, e todos os elementos que estejam entre A e B. E aí eu posso representar isso aqui, ó, vou colocar parêntese no A, colchete no B, ou simplesmente colchete ao contrário no A e colchete no B. Como é que eu tenho de observação aqui? Que o A não pertence ao intervalo e o B, ele pertence ao intervalo. Então, isso aqui a gente só tem que ter cuidado nas extremidades, tá, gente? Esse tipo de conjunto. Tenho aqui, ó, meu conjunto A menor ou igual que X, que é menor que B. Então, o que é que significa? Que o meu A, que é a minha extremidade aqui, ele pertence ao intervalo, então bolinha fechada. Meu B não pertence ao intervalo, então bolinha aberta. E todos os elementos que estão aqui entre A e B pertencem ao intervalo. Vou representar aqui, ó, fechadinho no A, aberto no B, ou assim também, ó, colocando colchetezinho fechado no A, no B, colchetezinho virado ao contrário, e o que significa que o A pertence ao intervalo e o B não pertence ao intervalo. Então, no meu último caso, eu tenho aqui, ó, que o X pertence aos reais, mas X é maior que A e é menor que B. Então, o que acontece? Vai ser bolinha aberta aqui no A, bolinha aberta no B. Vou pegar só os elementos que estão aqui, ó, entre A e B. Então, significa que A não pertence ao intervalo, B também não pertence ao intervalo. E aí, eu posso representar usando parêntese, certo? Ou os colchetezinhos virados ao contrário. Então, em resumo, eu tenho aqui que esse meu tipo de conjunto primeiro que eu mostrei a vocês, eu vou chamar de intervalo fechado. Esse último aqui que eu mostrei para vocês, eu vou chamar aqui de intervalo aberto, certo? E os outros dois eu vou dizer que ele é fechado no A, aberto no B, e aqui fechado no B e aberto no A. Beleza? E aí, bem, como é um subconjunto dos números reais, a gente pode fazer operações com eles, como, por exemplo, a operação da união, a operação da interseção, a gente vai ver também a da diferença e do complementar, certo? Então, um exemplo aqui, eu tenho o meu intervalo A, então, eu tô vendo aqui, ó, que ele vai fechadinho no menos 3, vou colocar aqui, ó, do menos 3, ele vai até o número 5, eu vou colocar aqui, ó, o número 5, fechadinho no 5. Então, eu vou ter todo esse intervalo aqui, ó, todos esses números. Aí, tem o meu conjunto B, que no caso, ele é aberto no 2. Eu vou colocar aqui, ó, ele é aberto no 2 e ele é aberto no 9. Eu vou colocar aqui, ó, uma representação. E aí, eu quero saber a união entre esses dois conjuntos. Então, eu tenho aqui, ó, intervalo A, intervalo B. A união B seria o quê, gente? Quando eu falo em união, eu vou falar em juntar. Então, eu vou juntar todos os elementos do meu conjunto A com todos os elementos do meu conjunto B. Então, eu vou ter aqui o número 3 e vai ser fechadinho no menos 3. Por quê? Porque o menos 3, ele pertence ao meu conjunto A. Então, se ele pertence ao conjunto A, ele vai pertencer à união. Então, vou pegar todos esses elementos que estão aqui, ó. O número 2 agora vai fazer parte da união, porque apesar dele não estar no conjunto B, mas ele está no meu conjunto A. E vou pegar todos os elementos até chegar aqui no meu número 9. Só que aí no 9 ele vai ser o quê? Vai ser abertinho no 9. Por quê? Porque o 9 ele nem pertence ao conjunto A, nem pertence ao conjunto B. Então, ele não pode pertencer à minha união. E aí, eu tenho que meu intervalo A união B vai ser o intervalo que vai aqui, ó, fechadinho no menos 3 até o 9 e, no caso, aberto no 9. Ou seja, menos 3 pertence a A união B e o 9, ele não pertence a A união B. Vamos fazer agora a interseção? Então, ó, tenho aqui o mesmo conjunto, vou fazer aqui rapidão para vocês. E aqui, ó,
A interseção B seria o quê? Quando eu falo interseção, eu vou pegar todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, bora lá. Eu vou olhar aqui, ó, quais são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Vou pegar aqui, ó, olha o que eu estou fazendo. Eu sei, por exemplo, que o menos 2, ele está no conjunto A, mas ele não está no conjunto B. Então, ele também não vai estar na interseção. Aí, eu vou botar aqui uma bolinha aberta, porque todos os números que vêm depois do 2, aí eles sim vão estar na interseção, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu 2 abertinho no 2. E vou pegar os elementos que vai até onde? Vai até meu número 5. E aí, bolinha fechadinha no 5, porque o 5 pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Então, ele vai pertencer à minha interseção. E ó, quem seria a interseção aqui entre o conjunto A e B? Então, seria aberto no 2 e fechadinho aqui no 5. E aí, eu posso dizer o seguinte, que o meu número 2, ele não pertence à interseção B, e o número 5, ele pertence à interseção B. Vamos aqui para mais um exemplo. Então, agora, eu tenho de novo, ó, vou escrever aqui para vocês esse conjunto. Então, eu tenho aqui, ó, meu conjunto A, vou ter meu conjunto B, e agora o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer o meu conjunto A menos B. E a gente já viu, ó, que quando eu faço o meu conjunto A menos B, do meu conjunto A, eu vou tirar os elementos que estão em B. Então, eu vou tirar, gente, esses elementos daqui, ó. Daqui para cá, eu vou tirar tudinho. Então, o meu conjunto A menos B vai ser aquele conjunto que vai de onde? Vai do menos 3, e aí eu vou aqui, ó, até o meu 2. E aí, presta atenção que vai ficar a bolinha fechada no 2. Por quê? Porque quando eu tirei aqui, ó, esse elemento, preste atenção que o 2, ele não estava no B, certo? Então, eu vou tirar todos os elementos que vem aqui, ó, no caso, depois de 2, porque o 2, ele não estava no meu conjunto B. Então, tirei todos os elementos, fui lá e apaguei, passei a borracha em todos os elementos que estavam no conjunto A e no conjunto B. E aí, eu fiquei aqui com esse intervalo, certo? Que é o meu conjunto A menos B. Como conclusão, menos 3 pertence a A menos B e o 2 pertence a A menos B. Lembra? O conjunto A menos B é o conjunto do X que pertence a A e não pertence a B. Então, aqui, ó, o meu 2, ele pertence a A e não pertence a B. Por isso que ele pertence aqui à minha diferença. E aí, bora aqui por último, para o meu conjunto complementar. Como eu estou falando aqui de intervalo dos números reais, meu universo aqui, tá, gente? É o conjunto dos números reais. Então, no meu conjunto dos números reais, eu tenho aqui, ó, todos os números da minha reta real. Vou colocar aqui. O meu conjunto A, eu já sei que é aquele conjunto que vai aqui, ó, bolinha fechada no menos 3. E vai até onde? Bolinha fechada aqui no 5. Então, o complementar são todos aqueles elementos que não pertencem a A. Então, eu vou pegar tudo que não pertence a A. Então, eu vou pegar, ó, tudo que vem aqui, ó, antes do menos 3. E aí, bolinha aberta no menos 3. Por quê? Porque o menos 3, ele pertence a A. E o meu complementar vão ser aqueles elementos que não pertencem a A. E aí, vou pegar aqui, ó, bolinha também aberta no 5. E todos os elementos maiores que 5. O 5 também está fora do A complementar. Por quê? Porque o complementar são aqueles elementos que não pertencem a A. Então, tenho aqui A e meu A complementar. Tranquilinho, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.